Jerusalém. Esta grande cidade é considerada um local sagrado para pelo menos 3 das principais religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e o islamismo. As crenças do judaísmo e do cristianismo se baseiam no Antigo e Novo Testamento da Bíblia Sagrada, um livro milenar repleto de passagens que contam histórias de pessoas que viveram nessa região do Oriente Médio em vários momentos da humanidade até o 1º século depois de Cristo. Muitas pessoas adeptas a essas religiões acreditam em todas as palavras escritas nesse antigo documento, e por muitos séculos seu conteúdo tem moldado a história de Jerusalém como um todo. Porém, o outro lado também mostra certa influência, e o número de pessoas que contestam toda e qualquer história mencionada na Bíblia tem crescido com certo empenho. Por outro lado, também é fato que nas últimas décadas, inúmeras descobertas foram realizadas em regiões próximas a Jerusalém e muitas dessas têm sido classificadas pelos arqueólogos como descobertas bíblicas. Um grande número de achados já foram identificados por pesquisadores do mundo inteiro e boa parte deles argumenta que essas são provas incontestáveis da veracidade da Bíblia. Teriam realmente todos os relatos mencionados na Bíblia acontecido em um passado milenar? Ou todas essas descobertas não passam de mera coincidência? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o canal, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no Mega Vídeo. A Bíblia não é exatamente um livro de história, e nem necessariamente se destina a ser um. Como obra de instrução religiosa, está cheia de contos destinados a ensinar alguma coisa aos seus leitores. Porém, como muitas parábolas ou lendas ao redor do planeta, essas histórias bíblicas parecem ter algum fundamento na realidade. Equações físicas e achados arqueológicos indicam que certos trechos da Bíblia podem se referir a pessoas ou objetos verdadeiros, mas uma grande dose de interpretação, direta ou indiretamente, é utilizada nesses casos. Seria interessante lembrar que as Escrituras Sagradas, outro nome dado às inscrições da Bíblia, não nasceram num vácuo histórico. Segundo fontes crescentes historicamente falando, elas possuem um contexto cultural que as antecede e envolve. Suas épocas, seus costumes e sua língua podem parecer estranhos a nós que vivemos num tempo e geografia bem distantes, mas ainda assim são importantíssimos para um entendimento saudável da mensagem que elas contêm. Como poderíamos então voltar a esse passado escriturístico? Afinal, máquinas do tempo não existem, e ideias fictícias seriam de pouco valor nessa jornada. A solução talvez esteja numa das mais brilhantes ciências dos últimos tempos: a arqueologia bíblica do Antigo Oriente Médio. A arqueologia bíblica é um ramo da arqueologia especializado em estudos dos restos materiais relacionados direto ou indiretamente com os relatos bíblicos e com histórias das religiões judaico-cristãs. A região mais estudada pela arqueologia bíblica na perspectiva ocidental é a denominada Terra Santa, localizada no Médio Oriente. Os principais elementos desta ciência arqueológica são, em sua maioria, referências teológicas e religiosas, sendo considerada uma ciência em toda a sua dimensão metodológica. Assim como se dá com os registros históricos de outras civilizações, os manuscritos descobertos devem ser comparados com outras sociedades contemporâneas da Europa, Mesopotâmia e África. Usada com prudência e exatidão, a arqueologia poderá ser uma grande ferramenta de estudo não apenas para contextualizar corretamente determinadas passagens da Bíblia, mas também para confirmar a historicidade do seu relato. Dizer exatamente quando começou a arqueologia bíblica não é uma tarefa fácil. Na verdade, desde os primeiros séculos da era cristã, já havia pessoas que se aventuravam na arte de tirar da terra tesouros relacionados à história da Bíblia Sagrada. Helena, mãe de Constantino, foi uma dessas pioneiras que, numa peregrinação à Terra Santa,
demarcou com igrejas vários locais sagrados onde supunham ter ocorrido algum evento especial. Muitos destes locais servem até hoje de pontos turísticos no Oriente Médio. As descobertas arqueológicas mais expressivas no que diz respeito à Bíblia ocorreram na Era Moderna, ou seja, nos 3 últimos séculos. Além de lugares que foram escavados, artefatos que foram desenterrados, muitos manuscritos bíblicos foram descobertos pela arqueologia. O maior achado arqueológico do século XX é a descoberta dos assim chamados rolos do Mar Morto, ou documentos de Qumran. Esses documentos foram sendo encontrados ao longo de quase uma década, de 1947 até 1955, na região conhecida como Deserto da Judéia, nas imediações do Mar Morto, em Israel. Merece destaque o chamado primeiro rolo de Isaías, uma cópia completa do texto de Isaías, que, segundo se estima, foi escrito no 2º século a.C., ao lado de outro rolo de Isaías que expressa comentários sobre Abacuque e de um grande número de fragmentos de outros livros do Antigo Testamento. Essas são as cópias mais antigas do texto hebraico que chegaram até nós. Antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, os manuscritos hebraicos mais antigos de que se dispunha, contendo trechos do Antigo Testamento, datavam de 1008 d.C. É a mais antiga cópia contendo o Antigo Testamento, continuam a fornecer novos dados aos tradutores e intérpretes da Bíblia. Elas têm ajudado a resolver várias questões a respeito da palavra em termos hebraico e grego, cujo sentido não era totalmente claro. Além disso, os tradutores se baseavam em manuscritos mais novos, entre aspas, ou seja, em cópias produzidas em datas mais distantes da origem dos textos bíblicos. E, seguindo uma ordem de importância revolucionária, mais descobertas da arqueologia bíblica foram sendo feitas ao longo dos anos. Recentemente, no meio de 2019, foi descoberta uma torre de vigia que, de acordo com datações, funcionava nas muralhas de uma cidade há aproximadamente 2.700 anos. Ao realizar a descoberta, arqueólogos rapidamente associaram sua existência ao reinado do rei Ezequias, que, segundo a Bíblia, reinou sobre Israel na mesma época em que data a torre. Dessa forma, os pesquisadores se viram na obrigação de não considerar o achado como simples coincidência de uma história antiga. O achado bíblico foi encontrado durante uma escavação realizada na parte sul da Unidade de Comando de Arqueologia local. A descoberta, que tem se tornado uma riqueza para a arqueologia, fossem divulgadas em redes públicas. Em tempos antigos, era comum a construção de torres de vigia para ajudar a manter a segurança em reinos murados, pois dessa forma, os soldados poderiam emitir um alerta caso inimigos se aproximassem. Inclusive, atualmente, algumas torres de vigia no mesmo estilo ainda são utilizadas pelas forças de defesas locais. Essa, em especial, possui 2 andares, que constituem uma estrutura de 5 metros de altura e 1,5 metros de largura. E um ponto de alerta contra inimigos filisteus, cujas cidades eram conhecidas por seu poder bélico na época. Nos dias do Primeiro Templo, como alguns pesquisadores chamam o momento do Oriente Médio 3.000 anos atrás, o reino de Judá construiu uma série de torres e fortalezas como pontos de comunicação, alerta e sinalização em grande parte de seu território. Essas estruturas também serviram para transmitir mensagens e inteligência de campo. Ezequias teve seu reino no século 8 a.C., sendo o 12º rei de Judá. Essa parece ser uma prova de que realmente essa se trata de uma descoberta dos tempos bíblicos. Ao estudar os detalhes da descoberta, parecem poder reconstituir uma época citada em um livro que talvez de maneira injusta dá credibilidade entre o público geral.